Bom, meu nome é João Anzanello Carrascosa e eu sou um escritor, mas que tem também uma atividade acadêmica, sou professor de comunicação social e especificamente publicidade e propaganda, de uma área em que eu já atuei durante muito tempo como redator publicitário. Eu nasci em Cravinhos, uma pequena cidade do interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto. Eu sempre digo que é a grande Cravinhos, a Barca, Ribeirão, Araraquara, uma série de outras cidades. E de lá vim para cá fazer comunicação social, onde eu me formei. E aí já fui trabalhando já com literatura desde aquela época. Vim para São Paulo com 17 anos e daqui nunca mais saí. Daqui sempre me instalei aqui como um profissional, atuando então em agências de propaganda na universidade. Daí depois prestei concurso na Universidade de São Paulo, me tornando professor da Escola de Comunicação e Artes. Daí de lá também, seguindo a carreira acadêmica paralela à de redator publicitário, eu fiz o mestrado e o doutorado em Ciência da Comunicação. E nesse trajeto, misturando essas duas águas, a terceira água, que para mim sempre foi água, né, de corrente principal, a literatura. Então eu venho fazendo a literatura nesse tempo todo. E é uma literatura que, embora eu viva em São Paulo, capital, ela está sempre se remetendo a essas raízes lá de Cravinhos, daquela região mais rural, de um mundo que a gente também já não tem mais, né? A televisão, na verdade, surgiu nos anos 50, mas quando ela chega no interior com força, nos anos 60. Eu nasci em 62 e aí praticamente passei a infância sendo digamos, um cultivador de histórias da televisão. E tinha uma pequena biblioteca em casa e eu gostava muito de ler, e acabaram os livros em casa. Aí passei para a escola, li todos os livros da escola e havia uma biblioteca pública na cidade. Também li todos os livros que tinha na biblioteca pública. E então a infância era uma infância misturada com a vida com os amigos, como uma criança qualquer da época, jogando futebol, andando de bicicleta, indo para as fazendas ao redor. Então, tendo uma proximidade com a natureza, com a plantação de cana, antes a plantação de café, gado, aquela região toda que viveu disso, né, durante muito tempo. E, ao mesmo tempo, fazendo uma imersão na literatura. Eu já gostava muito de ouvir histórias. E com a chegada da televisão, eu lembro que nos anos 70 surgiu a televisão colorida e eu lembro da primeira televisão que apareceu na cidade. Todo mundo foi na casa do sujeito para ver essa televisão, era a Copa do Mundo, e eu assistia muito novelas, porque é uma outra forma de você também estabelecer histórias, né? De você partilhar histórias fora dos livros. Meu pai era um homem que contava muito histórias. Ele contava para a gente quando a gente era pequeno, contava histórias para os filhos menores. E, curiosamente, meus irmãos dormiam, né? Contar histórias para ninar. Meus irmãos dormiam, obviamente, e eu ficava acordado, eu ficava mais interessado naquelas histórias. No dia seguinte, inventava-as ou acrescentava a elas algumas coisas que eu inventava, pensava, e depois comentava com meus amigos. Então, eu já tinha também ali uma vontade de narrar também a experiência que vinha do outro e passava por mim. Eu acho que todo escritor, primeiro, é um leitor de si mesmo, né? Então, é claro que cada um tem o seu jeito de olhar, e constando nesse jeito a sua própria miopia, né? Seus próprios problemas de alargamento de mundo. E eu penso que eu sou uma pessoa muito cuidadosa, muito respeitosa com a leitura do outro, quando eu estou lendo o outro, né? Não só o texto do outro, mas como também o outro como uma escritura à minha frente. E isso me passa para a literatura, né? Quando eu vou ler as coisas que eu escrevo, eu vou ler as coisas de outro, eu procuro refinar esse olhar de leitor que admira muito a expressão do outro, porque ela é diferente da sua. O que eu sinto que a minha literatura vem trazer é eu diria sempre uma observação para com as relações. Me interessam muito a relação das pessoas, uma com as outras, a relação cotidiana, próxima. E não, a social também, claro, quando você faz um panorama maior para ver o mundo, para discutir sistema, para olhar com uma outra lente a vida. Mas essa lente maior que você dispõe muitas vezes na sua frente, ela tem que anteceder, ela tem que ser posterior à sua lente inicial, aquele que está diante de si. Então,
Eu acho que isso marca a minha maneira de fazer literatura. Isso eu sinto que é uma espécie de, de registro, né, que você vai fazendo e que vai formatando ou vai criando o seu contorno como escritor. A sua obra vai ganhando aqueles traços, aqueles relevos mais fortes à medida que você vai fortalecendo essa sua obsessão, porque na verdade todo escritor tem essa obsessão. A minha, e que acaba então sendo a profundidade daquilo que eu faço, é sempre focando na relação humana, na condição que é maravilhosa e ao mesmo tempo é precária do ser humano. À medida que eu escrevo, por vezes você está construindo ou está reconstruindo a sua própria história, a sua travessia que você, de certa maneira, está ali delineando. Então, por vezes, você quer contar algumas coisas da tua história, e aí alguns pontos, e aí você é um contador de histórias. Por outras vezes, você está preocupado com o registro da tua história, e aí você é mais um narrador. Tudo vem daquilo que eu tenho necessidade de contar, aquilo que me força, me empurra a escrever. Por vezes vem esse mundo que já passou, um mundo rural, um mundo que desapareceu, e por vezes me vem o mundo da metrópole, que é o mundo que a gente vive numa cidade grande há muitos anos, há mais de 30 anos, mas sempre o tempo, seja lá ou seja cá, é um tempo vagaroso, não é um tempo veloz, porque é o tempo das pessoas se olhando face a face. Às vezes você é impactado por uma realidade muito contemporânea, e você presentificada, e você quer responder a ela. E às vezes você é acionado por algo muito teu lá fundo, que trabalha com a tua memória. Por isso eu acho que sempre a literatura é uma espécie de declaração para com o outro. E muitas das vezes uma declaração de amor. Um tempo que você passa ali se dedicando para que outro possa também ter ainda uma imersão naquele universo. Uma geração de escritores, eu acho que ela se faz em função de traços, eu não digo só estilísticos ou temáticos, ou preocupações, né, conjuntas. E eu sinto que a gente vive um tempo de muitas indefinições, e a gente é de gerações no sentido de que aparecemos no mesmo tempo. Então alguns tratam mais no âmbito social, a sua literatura, outros mais, como eu, nas interrelações, o mundo mais intimista, o mundo mais interior, que também depois impacta o social, porque é o iniciante, né, de tudo, é a semente. E então, nesse sentido, você tem, eu acho que, digamos, você pertenceria a uma geração de plural, de escritores de muitas naturezas. É dinâmica, né? Essa relação com os nossos pares, aqueles que também estão escrevendo ao mesmo tempo que nós, estão vivendo a mesma realidade, estão passando pelo mesmo ser-tempo. Mesmo de costas, presa a tanta luz que envolvia os espaços lá fora, ela sabia que ele se acercava, não porque pudesse sentir uma vibração no ar, nem por conhecer a suavidade de sua ancoragem. A areia na praia pressente quando a água lhe vem tocar. Ele parou atrás dela e aguardou que se virasse para abraçá-la. Ela fez o que o momento pedia. Voltou-se e o mirou, mais fundo que o mar agora atrás de si, embora o rosto dele fosse um borrão em seus olhos inundados de sol. A mulher abriu os braços lentamente e seu gesto dizia: venha e fique em mim para sempre. Mas os braços do homem a enlaçaram de um jeito desesperado, como se dissessem: pena que seja a última vez. E quando, no instante seguinte, se soltaram, o gesto de afastar-se dela dizia: pena mesmo, assim como o passo dele em recuo dizia: não conheço mais as leis de seu corpo.